Boa noite a todas e a todos. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui com o programa Engenharia Predial. Hoje com um programa, com um tema de programa bem correlato, bem voltado aos condomínios, né? A questão dos PETs. Temos como convidados a Sabrina Leonel, ela é ex-vereadora, hoje defensora da causa animal e presidente da ICA, que é um projeto que dá informação, castração e adoção de animais, né? Ela vai explicar para nós, e principalmente para aqueles síndicos e gestores de condomínio que nos assistem, toda essa sistemática, né? Como se deve fazer e deve-se tratar os PETs em condomínios, né? Não só em condomínios, mas de forma geral. Temos também a participação do síndico Anderson Silva, que também, Anderson Santos, Anderson Moreira Santos, mais precisamente, não é isso? Que também é advogado e vai nos ajudar aí a também entender melhor como funciona as questões de pets em condomínios, né? A gente vê que cada dia mais temos animais, por vezes a gente faz vistoria. Há pouco tempo entrei numa residência, num apartamento em Jardim da Penha, a senhora lá tinha 6 gatos, eu fiquei assustado. Mas a gente vê que cada dia mais as pessoas têm animais de estimação e existem regras, critérios, né, legislação que precisam ser conhecidas para quem tem esses animais. Como sempre, agradecendo ao Sérgio Craveiro, CEO do TV Síndico Online, eles que nos dão essa oportunidade de estar levando esse programa para todo o país, e fazendo já uma propaganda aqui, no dia 26 de agosto, nós vamos ter o primeiro CONASE Rio de Janeiro. Fui convidado para fazer a palestra inicial lá, vamos tratar da inspeção predial, e no mês seguinte, dia 16 de setembro, o primeiro CONASE Juiz de Fora, né? Onde a gente vai estar lá participando também, juntamente com o Sérgio, levando informações aos síndicos de todo o país, né? Ele que vive percorrendo o país com essas informações, e nós vamos estar dando apoio para ele. Mas vamos iniciar, então, com a Sabrina, para ela nos dar uma orientação geral sobre essa convivência com os PETs, a forma de se buscar um apoio, orientação e tudo mais. Por favor, Sabrina, antes de mais nada, se apresente melhor, né? Eu fiz só um breve relato, dar suas boas-vindas. Obrigada, Maurício. Obrigada por mais essa oportunidade de estar com vocês aqui nesse programa. Eu acompanho, tanto que quando entrou aqui já chegou a notificação para mim que estava online. Então, assim, esse horário novo eu adorei, bem melhor, dá para acompanhar melhor. Então, assim, como você disse, sou ex-vereadora do município de Vila Velha, fiquei durante 1 ano e 2 meses como vereadora, e tive a oportunidade aí de representar os municípios de Vila Velha e pude também colocar em prática essa paixão pelos animais. E depois que eu saí de lá, a gente está tocando um projeto chamado ICA, Informação, Castração e Adoção. Esse projeto ele tem como fundamento a informação, que assim como os síndicos e os munícipes, às vezes eles não sabem a quem recorrer ou a qual setor recorrer. E faz total diferença na questão da prefeitura, né? Porque aí você já sabe a qual setor você vai pedir ajuda, a qual setor você vai demandar aquela situação, até acelera na resposta. Então, o nosso projeto é esse: informação, castração e adoção. Hoje nós não temos abrigo, mas como são lares temporários e a informação e a castração fazem total diferença, então a gente consegue caminhar logo para a adoção. Então é isso, a gente está fazendo esse trabalho público, ele apoia, ele te dá suporte a vocês, Sabrina? Como é que funciona isso?
Então, Maurício, eu não digo nem que é um suporte, porque tendo a informação, a gente já sabe aí de quais são as normativas. As normativas para resgate do bem-estar animal, as normativas para que as zoonoses atendam. Então, em cima da normativa e dos critérios que a prefeitura propõe para que faça um resgate de um animal ou que faça uma castração de um animal, a gente já passa para o munícipe ou para o síndico toda a informação que ele precisa. Então, não é necessário essa parceria, uma vez que ele está respeitando todas as normativas estipuladas pelo município. O projeto está aí, a informação, depois você nos passa qual é o contato, né? Ou então, sim, através do Instagram da Sabrina, ele vai estar sempre aí na tela. Isso, pode dar maiores informações. Para efeito de Grande Vitória, as prefeituras têm mais ou menos uma uniformidade nesse tratamento ou fica, como diria, mais ou menos por conta de cada um? Infelizmente, não existe essa uniformidade, Maurício. Fica a critério do prefeito. Vou falar para vocês sobre Vila Velha, que é onde eu moro e onde eu domino. Nunca teve na história de Vila Velha o que está tendo agora. Um prefeito com compromisso na questão do ambiental e de questão animal. Nós temos pela primeira vez um programa de castração no município, o POCA, onde fala do controle de natalidade animal. Então, esse POCA veio para poder mostrar que é capaz do município fazer, sim, dar esse serviço, e de forma que atenda os munícipes que precisam, porque outros municípios fizeram, só que não tinham um critério. Então, você atendia as pessoas que não precisavam, mas que a informação chegava, e acabava não atendendo aqueles que realmente precisam. Eu vou dar um exemplo de hoje. Eu cheguei agora, eu estava dentro do Jardim Guarenhos, onde eu estava pegando as cadelas de rua, e que os moradores vão dar lar temporário quando elas voltarem da castração. Então, durante aquele período de 10 dias, o nosso projeto vai fornecer, com a parceria aí da Ração Meu Cão, que dá a ração para a gente vai fornecer aí a ração para esses animais durante o período pós-operatório, e depois eles vão estar retornando à comunidade, porque são cães comunitários. Então, eles vão, ou às vezes eles retornam, né? Porque hoje eu gravei um que era lá temporário e que o rapaz agora adotou e que não vai voltar para a rua, vai ter uma família. Então, é total diferença quando o município consegue fazer políticas públicas com a população do lado. Então, a gente está conseguindo isso em Vila Velha. Municípios como a Serra não conseguem desenvolver alguns projetos, então acaba demandando para os outros municípios como Vitória, Vila Velha. Nós tivemos uma falta de sinal. Tem Sabrina, voltou. Só aproveitando, então, Sabrina, vocês têm um cadastro das pessoas que se disponibilizam a fazer esse lar temporário e dos seus apoiadores, é isso? O que acontece? O ICA e a minha rede social, por defender a questão dos animais, a gente tem um contato direto com o município, que muitas vezes a prefeitura não consegue fazer isso. Então, com esse contato direto e pelo município saber da seriedade do nosso trabalho, por nós darmos o suporte, que é a questão da rifocina, que ele vai precisar de jogar ali para cuidar ali da cicatrização, e a questão da ração, a gente consegue fazer essa ponte entre município e população. Então, a gente trabalha como uma ponte, aí, como um apoio para a questão da prefeitura estar chegando mais perto aí do município. Entendi. Anderson, aproveitando para você se apresentar melhor, eu já faria uma provocação. O síndico ele pode proibir o pet dentro do condomínio? Maurício Ceuto, boa noite. Boa noite à minha amiga Sabrina Leonel. Certamente faz uma falta tremenda na Câmara Municipal de Vila Velha, mas infelizmente ela foi a suplente e teve que ceder o lugar a quem realmente foi eleito ali. Mas a sua passagem certamente foi brilhante, faz um trabalho esplendoroso lá na ICA e a gente fica feliz. E boa noite aí a todos que nos assistem. Ceuto, o condomínio, o síndico não pode proibir, de forma nenhuma.
Mas o que o síndico pode fazer é realmente trabalhar a questão da permanência e do trânsito do PET nas áreas comuns do condomínio, né? O assunto PET, né, os animais domésticos, ele é um assunto que tomou uma dimensão, uma proporção significativa. Se nós buscarmos os estudos, hoje, segundo o Instituto PET Brasil, que é o IPB, o Brasil tem cerca de mais de 144 milhões de animais domésticos, né? E o Espírito Santo, ele abarca 1,8% disso, dá mais de 2 milhões de animais, né? E aí, diante de toda Anderson, só cortando, esses números representam bem mais de um animal por residência, né? Você está entendendo? Então, toda essa grandeza, ela já faz parte do cotidiano da nossa sociedade, não tem jeito, né? E nós temos que tratar esse assunto com muita seriedade. E é o que, infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer, né? E os condomínios, eles têm uma problemática grande em cima de tudo isso aí, né? Só para esclarecimento, né, dos síndicos, dos gestores de condomínio, todas essas regras e todas as situações que envolvem essa situação de PET, obrigatoriamente elas têm que estar previstas na convenção de condomínio e principalmente no regimento interno, não é isso? Sim, mas temos que lembrar o seguinte, e eu sempre digo isso aqui no condomínio onde eu sou síndico, tem que haver um bom senso de ambas as partes, né? Tanto dos tutores, que são os donos dos animais, quanto aqueles que não possuem o animal em casa, né? Então, assim, o que a legislação condominial tem feito, ela tem por objetivo tentar separar e especificar essas áreas de uso exclusivo das áreas de uso comum, né? Sim. Então, quando o condomínio, por exemplo, não permite que o PET esteja numa área de lazer, por exemplo, é porque ninguém tem controle sobre o animal urinar, fazer as suas necessidades ali. E muitos tutores de animais não têm o bom senso e a responsabilidade de recolher os dejetos, de limpar, você está entendendo? Então, isso aí é o grande conflito, né? E o síndico, certamente, ele fica entre a cruz e a espada, ele é o marisco, entre o mar e o rochedo, né? Então, é muito complicado. Mas os principais conflitos envolvendo PETs, eles estão limitados a essa situação de limpeza, de não recolher, ou existem outros conflitos que podem ser colocados, Anderson? Não, de maneira geral, os conflitos estão aonde? Nos barulhos, né? Aí o cachorro late uma única vez e o condômino que se sente, entre aspas, prejudicado, ele fica uma semana reclamando daquilo, né? Então, é por isso que eu falo da questão do bom senso. Tem que haver o bom senso. O tutor de animal, ele tem que tentar adestrar o cão, ele tem que deixar uma higiene muito bem feita dentro da sua unidade, para que aquele odor não se espalhe pelos corredores e atrapalhe os demais condôminos, né? E eu até estava hoje à tarde lendo um pouquinho mais sobre essa questão, e eu estava observando, por exemplo, as escolas de PET. Tem muitos tutores que moram só, ou é um rapaz, ou é uma moça, que mora só, trabalha todo dia, e o cachorro, né, ele fica, normalmente o cão, né, ele fica sozinho dentro do apartamento, então ele fica estressado, né? Então é importante que você tenha os chamados dog walker, né?
são aquelas pessoas que pegam o animal para passear, para andar, e aí tem que ser uma pessoa de inteira responsabilidade, de muita confiança, para que o animal, durante o dia, ele não fique estressado, ele possa andar. Só que muitas pessoas querem ter 1, 2, 3, 4, 5 animais, como existe aqui, por exemplo, no meu condomínio, mas eles não querem cuidar de forma adequada desses pets. Isso é um problema muito sério. Entendeu? Eu estava comentando mais cedo com a Sabrina, antes do programa, no caso, por exemplo, de agressão à mulher, o síndico hoje ele tem uma obrigação de intervir, né? Ele não pode permitir. Já existe alguma determinação nesse sentido para efeito dos pets, ou ainda isso não é regra, Anderson? Senhor, eu vou citar um exemplo. Muito se fala na utilização da focinheira, né? Okay. O animal de pequeno porte, aquele animal dócil, não há necessidade de você, ou do síndico, ou de quem quer que seja, de um proprietário, por exemplo, obrigar aquele tutor, aquele dono do animal, a colocar uma focinheira nele, a não ser que seja um animal perigoso. Por quê? No ano de 2020, em 29 de setembro de 2020, foi sancionada a Lei 14.064. Ela fez uma alteração na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que faz a regulação desses crimes ambientais e trata também dos animais, né? Porque se você faz uma obrigatoriedade do uso da focinheira, por exemplo, você pode cair lá na lei dos maus tratos. E aí, essa mesma lei 14.064, ela introduziu o parágrafo 1º-A, se eu não me engano, no artigo 32, que aumentou a pena para esses crimes, que pode dar de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa e mais a proibição da guarda de animal. Né? Então, assim, como eu disse anteriormente, é um tema muito complexo, de muita seriedade, e que nós, enquanto síndicos e enquanto condôminos que vivemos no meio de uma comunidade, nós temos que nos debruçar sobre esse assunto, e o poder público ele precisa fazer o esclarecimento dessas pessoas. Entende? Entendi. Porque é algo muito sério isso. Sabrina, quando você tem denúncias de maus tratos, né? Porque isso normalmente acontece, né? Como é que vocês atuam? Então, o nosso projeto, ele passa a informação para o munícipe, para onde que tem que ser destinada aquela situação. Porque, assim, como projeto, a gente não tem poder de polícia. Então, a prefeitura que tem esse poder de polícia, junto com a guarda municipal, com a polícia ambiental, então eles conseguem fazer isso. Hoje, todas as denúncias são feitas pelo número 162, quando é de Vila Velha, e aí tem um setor específico que é o bem-estar animal, é uma gerência, onde eles recebem essas denúncias e eles vão até o local, os agentes vão ao local para apurar. Eu trabalhei no setor durante 3 meses, então acompanhei de perto esse processo. Então, assim, hoje em Vila Velha, tolerância zero para maus tratos. Lógico que nessas denúncias também vem implicância de vizinho, igual o Anderson falou, que o cachorro latiu. Às vezes, o vizinho, a pessoa está limpando a casa, tem uma varandinha, prende o cachorro ali na varandinha para poder limpar a casa, e a pessoa vai, filma, tira foto e fala que ali é maus tratos. Então, assim, hoje a Prefeitura de Vila Velha, por estar trabalhando políticas públicas de bem-estar animal, por divulgar isso, ela está tendo uma demanda muito grande, ela está sendo muito mais demandada. Como disse o Anderson, a Constituição ela mudou muito em relação aos animais. Pelo Código Civil, pelo artigo 82, o animal ele não é considerado um ser de direito, ele é um bem movente, então um bem móvel, né? Um ser movente. Então, hoje a Constituição também, ela não tem nenhuma lei que ela possa estar colocando aquele animal como um animal que tem uma tutoria de um CPF, que isso aí seria
maravilhoso que isso estivesse na Constituição, mas hoje ainda não está. É uma das propostas aí que a gente tem discutido com alguns deputados federais para poder colocar isso na Constituição, porque hoje existem muitos casos de maus tratos, de abandono, e também, não sei se o Anderson já passou por isso, mas aqui em Vila Velha nós tivemos o caso do apartamento da morte, onde a pessoa tinha um apartamento, ela era acumuladora, ela colocava vários animais ali, recebia, fazia campanhas em rede social pedindo doação de dinheiro, as pessoas doavam, ela recebia essas doações, mas ela não destinava aos animais. Esses animais, eles estavam dentro desse apartamento, não tinham comida, então eles iam morrendo e um comendo o resto do outro, foi uma coisa horrível. E, infelizmente, isso existe. Existe a questão dos maus tratos, mas existem as denúncias infundadas, existem N situações aí que o Anderson deve saber muito mais do que eu aí, por ser síndico, e que a gente, infelizmente, no bem-estar animal, a gente não consegue tratar só do animal. Tem um ser humano ali que, às vezes, dificulta esse trabalho, ou muitas das vezes ele acaba caracterizando uma situação que o poder público acaba perdendo tempo, gastando energia, e não é nada daquilo, é uma denúncia infundada. Essa identificação seria o chip, é isso? Então, o chip hoje, ele não é, por lei, determinação. Ele ajudaria muito na questão, né, de abandono e tal, mas ele não é uma determinação. Como eu falei com vocês, um dos projetos que o Poder Público de Vila Velha está fazendo, que é a questão da castração, os animais que estão sendo castrados, eles já estão voltando para as famílias, tanto os que têm tutores e tantos do que são os de rua aí, considerados animais comunitários, microchipados. E os que ficam disponíveis para adoção também. Eu mostrei para você no início, deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui é a Suzy. A Suzy, ela foi abandonada aqui no meu bairro. E a gente fez o resgate dela, acionamos o bem-estar animal. O bem-estar animal veio, eles têm um contrato, né, com o rancho, que é um hospital veterinário, levou a Suzy. A Suzy passou mais de 95 dias internada, passou por 4 cirurgias, e ela veio microchipada. E aí eles me ligaram porque eles precisam que esses animais sejam apadrinhados, porque a diária de um animal desse, como o Anderson colocou aí, que existe creche e tal, mas não é uma coisa com custo acessível, é uma diária bem salgadinha. Então, assim, para o município não ficar arcando com aquela diária depois que o animal está saudável, ele sempre pede um padrinho, alguém que possa apadrinhar esse animal depois que ele receber alta. E aqui em casa nós temos 3 com a Suzy, e nós apadrinhamos a Suzy. A Suzy é a nossa caçulinha, que nós temos 2 idosos, um de 12 anos e um de 13, e a Suzy veio agora com toda a energia, com 3 aninhos, e aí, sendo fruto de uma adoção, e a gente acredita que ela era matriz, né? Era usada como matriz, que ela é um Yorkshire. É um animal de raça aí que foi abandonado e que, se não fosse a gente adotar e acionar o bem-estar animal, ter esse contrato com o hospital veterinário, seria um animal que provavelmente viria a óbito. E frequentemente o município faz a feira de adoção, né? Eventos onde se incentiva a adoção, não é isso? A gente vê constantemente na televisão, né? Esses animais que vão para a feira de adoção, ou eles são vítimas de maus tratos, que aí não tem padrinho, então a prefeitura ela acaba tendo a responsabilidade sobre aquele animal, porque ele tira da tutoria de quem está fazendo esses maus tratos, e aí ela tem todo o custo de internação, medicação e depois colocar para adoção. Então, esses animais são ou desses casos, ou caso de atropelamento, que também não encaixa a questão do apadrinhamento. Então, animal está atropelado, está com alguma fratura, ele já é público-alvo de resgate, então já resgata ele com apadrinhamento ou não, é o resgate do animal. Então, a prefeitura acaba ficando com esses animais para depois estar disponibilizando para adoção. A Sabrina se emocionou aí ao falar do cãozinho, né? A Suzy, ela... A gente resgatou ela, meu filho estava de férias.
E aí foi um resgate feito a 3 não, a 4, né? Porque teve ajuda da moradora também, os moradores se envolveram na situação, mas o meu filho foi o primeiro e único resgate que ele presenciou, senão eu ia ter que, né, viver num sítio, se eu colocasse meu filho para presenciar todos. Porque todos os dias ele me perguntava, mãe, como é que tá a cachorrinha? Que ela não tinha nome ainda. Mãe, como é que tá a cachorrinha? Mãe, quando ela ficar boa, a gente vai adotar ela? E ele tem 9 anos. E todo dia ele me perguntava dela. E quando a gente achou ela na rua, ela estava com o cheiro da morte, que a gente fala, né? Porque ela tinha muita miíase, que é aquelas larvas, assim, uma bolsa. Estava com as tetinhas todas empedradas, então a gente achava que ela não ia nem resistir. E foram 95 dias aí, ela tá aqui, firme e forte. Só para entender, Sabrina, você comentou que ela era como se fosse procriadora, né, matriz, né? A suspeita é que alguém a utilizou e, de repente, descartou, é isso? É porque hoje, Maurício, o nosso município, ele não tem, nosso município não, né, o nosso estado, não tem um hospital público veterinário. Então, hoje, o custo para se ter um animal em casa é muito alto, porque tudo que você tem que fazer é particular. Então, por não ter esse hospital público veterinário, muitas pessoas acabam abandonando os animais quando eles apresentam algum tipo de doença. A Suzy, ela foi internada, ela estava com MIS, sinomose e várias, eu esqueci o nome que eles falam, são nódulos que dá na tetinha do animal, que ela teve que tirar todo o conduto mamário dela, tanto de um lado quanto de outro. Então, ela veio toda costurada, de cima e embaixo. Então, foi uma cirurgia complicada, com custo alto, mas que o município arcou com todos esses custos, uma vez que o animal foi apadrinhado e que ele tinha uma madrinha que assumia a tutoria dele. O município, no caso de Vila Velha, ele terceiriza isso, é isso? Ele contrata... Eles têm um contrato com o Hospital Público Veterinário Rancho Bela Vista. A maioria das prefeituras tem um contrato com o rancho, porque é um hospital veterinário que tem estrutura para isso, tanto para animais de pequeno porte como de grande porte. No nosso estado é o único, por enquanto, né, que tem essa estrutura. Eu não conheço outro. Eu, Sabrina, não conheço. Você falou que ele é público, não, né? Ele é privado, né? Não, ele é privado, mas é uma parceria pública-privada. A prefeitura, ela paga, né, o hospital veterinário para poder fazer esses atendimentos. Então, o atendimento é público para o munícipe, mas ele é pago pelo poder público. Ok. O Anderson, você comentou que existem pessoas com muitos animais, né? Mas existe também a possibilidade, a situação onde terceiros, visitantes, vêm ao condomínio com o pet. Isso gera algum conflito ou isso não é comum? Normalmente não há essa situação. Antes disso, Maurício, eu queria só complementar aí uma fala da Sabrina. O município de Vila Velha e os demais municípios da Grande Vitória, mas eu falo Vila Velha porque eu estou aqui, eu conheço a realidade daqui, tem avançado muito, mas ainda está muito tímido em relação ao cuidado com os nossos animais. Um grande passo essa parceria público-privada com essa instituição que a Sabrina acabou de colocar. Mas o município ele deveria, por obrigação, investir mais nisso. Porque, olha, como eu falei, são mais de 144 milhões de animais domésticos, que o Espírito Santo representa 1,8% de todo o número do Brasil. Então, nós tínhamos que ter um controle de zoonose eficiente, com qualidade, e, por que não, um hospital público para os nossos pets? Por que não a prefeitura contratar veterinário? Anderson, mas isso fica muito caro. Olha, a administração atual, ela deu um salto, porque até praças públicas são voltadas para os pets, coisa que nós não tínhamos. Mas nós precisamos avançar. A gente sabe que isso é um trabalho minucioso, delicado, custoso, né? É um trabalho que tem que ser feito a várias mãos e com muitos critérios, mas já passou do momento de nós pensarmos nisso, de nós
abraçarmos isso de verdade, né? Eu vou até além, Anderson. Oi? Eu acho que não tem que ser. Eu vou até além um pouco. Eu acho que não tem que ser só município, não. É uma questão de Estado. Porque você pensa em um município igual Vila Velha. Se ela coloca hoje um hospital público veterinário, Caracica não tem, Serra não tem, Viana não tem, o que vai acontecer com Vila Velha? Então, Mas assim. por isso que eu digo que talvez o conjunto de municípios da Grande Sim, Vitória pudessem fazer isso, né? sim, seria muito É a bom. tal região metropolitana, né? Que até E eu hoje tenho só ficou. certeza que a população vai aplaudir isso, até quem não é Com tutor de certeza. pet. Com Porque o que a certeza. gente encontra de animal sendo maltratado, sendo jogado nas ruas, como é o caso do exemplo da Suzy, né? Que É a a Sabrina Suzy. colocou, que todo o conjunto mamário ter que ser arrancado, senão ela correria o risco de vir a óbito, Ela por perdeu exemplo, uma orelha porque também. alguém irresponsável pegou, utilizou e descartou, né? E isso a gente não pode admitir. Mas em relação às visitas, Maurício, nós temos muitos visitantes que trazem os seus pets. Por quê? Porque hoje é aquela história, eu acho muito engraçado, eu tenho isso na família. Ah, mamãe chegou, vai ali, fala com o papai, ó, vovó, né? Com os animais. Isso se tornou corriqueiro, é como eu disse, essa grandeza de números já faz parte do cotidiano da nossa sociedade, no Brasil, no Estado e aqui em Vila Velha, né? Mas quando é uma pessoa, um tutor que visita e que tem consciência, ele não nos traz problema. Mas eu já tive vários problemas aqui no condomínio relacionado a isso. Mas com muito bom senso, com muito carinho, com muito jeito, a gente consegue contornar isso de uma forma bem tranquila. E aí, não tem jeito, eu tenho que falar de legislação, né? Até porque, como diz o outro, o adágio popular é a minha praia, mas o artigo 1336 do Código Civil, ele regula muito bem isso. É por isso que eu trago para a questão do bom senso. Eu quero até ler na íntegra para eu não correr o risco de falar nenhuma besteira. Mas o inciso 4º do 1336 diz assim, ó, vai falar dos deveres do condômino. Ó, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, por que existe o pedido do síndico de um bom senso? Nós não podemos proibir, mas nós orientamos que os pets não estejam nas áreas comuns, por exemplo, nos playgrounds, onde estão as crianças, numa área de piscina, onde estão lá os condôminos tomando seu banho de sol, né? Aproveitando um pouco no momento de descanso, que não estejam nas áreas das churrasqueiras. Aqui, por exemplo, no meu condomínio, nós conseguimos isso e eu quero agradecer a todos os condôminos que entenderam. Nós temos um elevador que ele é exclusivo para os pets subirem, descerem, né? Mas para você ter uma ideia, até quando você vai entrar no elevador, por exemplo, eu moro no mesmo prédio da Sabrina, eu vou entrar com o meu pet dentro do elevador, tem que perguntar a ela, ô, dona Sabrina, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a senhora se incomoda de eu entrar com o meu cão dentro do elevador? Não, Anderson, fique à vontade. Pô, Anderson, eu preferia que não, porque eu estou com alergia. Eu tenho que respeitar isso. Só que o tutor do pet, ele não quer entender isso. Então, por isso que o bom senso, a camaradagem, a compreensão, ela tem que nortear essa convivência. Porque, até mesmo porque o tutor ele é um membro da família, né, Anderson? Você entende? Tem isso tudo. Sim. Mas, por outro lado, não é só o tutor, mas quem está lá no elevador, não, fique à vontade. Pode, sabe? Porque o animal, na realidade, ele não vai fazer nenhum mal para aquela pessoa que está ali. O perigo talvez seja uma criança, né? Porque às vezes a criança vai brincar, o cachorro pode estar estressado, pode estar passando por
um momento de qualquer coisa que a gente não sabe, e pode causar um acidente. Mas tudo isso, essa relação de boa convivência, ela tem que existir em tudo. E em relação aos pets também. Do mesmo jeito que eu posso ter, a Sabrina pode ter, o Maurício pode ter, e nós temos que nos respeitar. E é isso que está faltando um pouco hoje nos condomínios, né? E aí tudo recai nas costas do síndico. A culpa é do síndico. Não, foi o síndico que não deixou. Não, pô, o síndico me multou, pô. Mas eu te multei por quê? Porque você desce com o seu cachorro, por exemplo, né? E ele fez lá a necessidade dele e você lavou as mãos e não colheu aquele dejeto, aquela coisa que ele fez ali. Você entende? Você desceu com o seu cão e aí não deu tempo, eu não sei o que aconteceu, e ele foi lá no carro do Maurício e fez a necessidade lá no pneu, na roda do carro, por exemplo. Você entende? Isso acontece rotineiramente, todos os dias. Entendeu? Anderson, e como conseguiria, como você trata isso com a orientação, com treinamento, com conversa, ou tem alguma outra ação mais efetiva que você consiga buscar esse consenso? Chama o proprietário da unidade para uma conversa? Como é que funciona isso dentro do condomínio? Você me conhece um pouquinho. Eu não trato nada a ferro e fogo. Eu acho que a melhor conduta é o diálogo. Mas eu já tive situações em que eu precisei notificar e precisei multar a unidade, né? Porque só a conversa, só o bom senso, só o diálogo, só a camaradagem, a educação não resolveu, né? Então, existe muito isso, eu tenho certeza que os colegas síndicos passam por isso todos os dias. Mas eu sempre digo e sempre vou defender o bom senso de ambas as partes. Eu tenho o meu pet, 1, 2, 3, 4, 10, quantos eu quiser. Ninguém pode proibir a quantidade de pets que eu tenho dentro do meu apartamento. Não adianta, não se pode proibir. Mas eu tenho que ter a responsabilidade de cuidar da higiene, de educar o meu cão, para que eu não incomode ao meu vizinho. E isso é o grande desafio, Maurício. É um grande desafio. Maurício, posso fazer uma pergunta para o Anderson? Fica à vontade. Surgiu uma dúvida. Anderson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo muito anúncios de locação. E aí a pessoa que está locando, ela coloca assim, proibido animais, proibido fumantes, proibido... Você, como síndico, você não pode proibir. Mas quem está alugando uma unidade no seu condomínio, ela pode fazer isso? Não, também não pode. Não pode. Isso é vedado. Eu não posso alugar o meu imóvel só para quem não fuma. Só que, em via de regra, isso ocorre e realmente a pessoa não aluga. E não é só pet, quem fuma não é criança. Tem proprietário de apartamento que coloca para locação e que não aceita, né? Às vezes ele não fala isso explicitamente, mas quando está na mão de uma imobiliária ou até mesmo na mão do próprio proprietário, ele sempre cria uma desculpa, ele não diz que é porque a Sabrina tem 3 filhos, né? Mas ele não aluga para você por conta disso, né? Mas não se pode fazer essa discriminação de forma nenhuma. Ele faria um pré-cadastro e, com base nisso, ele faria as restrições, não é isso? Às vezes um pré-cadastro, às vezes aquela visita, né? É bom que você vá lá conhecer e tal. Então, aí ele faz lá aquelas perguntinhas, né? E muitas vezes ele vai te tolir ali, porque você vai dizer, não, eu tenho 2 cachorros, ou eu tenho 3 filhos, ou nós somos fumantes, enfim. E a pessoa cria uma situação para não fazer a locação. Mas ela não deixa isso explícito, né? Entendi. Sabrina, então, para os síndicos que estão nos ouvindo, tendo alguma dúvida, né? Ele procura a você, ela procura o projeto. Como é que funciona isso e como é que a gente pode, inclusive, divulgar esse projeto para que
não só a nível de Vila Velha, mas, já que é informação, a nível de Brasil, né, possa-se ter essa orientação com você. Então, o nosso projeto hoje, ele ainda está um projeto micro. Nós temos aí 5 pessoas no projeto, uma veterinária, uma auxiliar que é protetora também. Então, a gente está envolvido aí, graças ao bom Deus, já veio mais um veterinário para o grupo. Então, a gente está conseguindo passar as informações necessárias. Até mesmo ali, se eu não me engano, foi a 7ª etapa, que a síndica ficou com uma dúvida, porque um animal de rua com uma doença chamada esporotricose, que é uma doença que passa para seres humanos também. O animal entrou no condomínio, ficou lá, e aí ela não sabia o que fazer, a quem recorrer. E aí entrou em contato com a gente, por ser defensora da causa animal, ela entrou em contato comigo pelo Instagram, e aí eu passei informação para ela que, já que era uma doença zoonótica, o animal era por conta da zoonoses e não do bem-estar animal, que ela já tinha feito vários protocolos achando que era do bem-estar animal. Então, assim, existem casos e setores. E a gente, com essa informação, a gente consegue ajudar o munícipe para que ele vá no setor correto e que tenha a demanda dele atendida de forma mais rápida e eficaz. Então, hoje o ICA, ele tem um telefone de contato, por enquanto está sendo o meu. A gente está trabalhando a questão das redes sociais para poder fazer uma página exclusiva, para poder estar alimentando, enfim, mas a gente ainda está na construção dessa página. Vai sair informativo aí nos próximos dias impresso, para poder até mesmo passar informação para os síndicos, que a nossa intenção são os síndicos, porque eles falam para mais pessoas, então até mesmo para que o condômino saiba que, se o animal dele tiver com uma suspeita de esporotricose, ele pode sim ir até as zoonoses que tem ali na Lineberg, procurar o atendimento. Tem uma veterinária lá que vai avaliar esse animal. Em caso de óbito, para onde você leva seu animal? A maioria das pessoas não sabem. O município, ela tem um serviço aonde você, se o animal morreu em casa, você pode levar ele no local determinado, que vai ser cremado esse animal. Então, assim, são várias informações que muitas vezes o município não sabe, e que, na hora que ele mais precisa, não tem ninguém para dar essa informação para ele, que a gente está aqui para dar todo esse suporte. Então, por enquanto, as informações estão aí na minha rede social, que está aí no cantinho. O telefone também está lá na rede social à disposição, clicou lá, já vai direto para o WhatsApp. Então, a gente vai continuar dando essas informações, mesmo que depois mude o número, a gente vai colocar lá também a informação do número novo e o Instagram novo. Sim, e além das informações, vocês também aceitam voluntários que queiram também estar ajudando, pelo que eu entendi aí, né? Sim, nós aceitamos voluntário, doações. Enquanto eu estava aqui na live com vocês, meu marido desceu para pegar uma doação de uma moradora que perdeu os animais dela, então ela doou ali tapete higiênico, doou medicação, para que a gente possa estar direcionando isso para outros animais. Ração, a gente aceita a doação de ração para poder também destinar para as famílias que precisam, e é isso. Ok. Síndicos e gestores, então fica aí o Instagram da Sabrina, todos que quiserem fazer contatos. Eu pediria a gentileza daqueles que nos assistem fora do estado, né, que depois nos passassem um retorno aí de como isso acontece nos demais estados. Nós tínhamos, inclusive, um convidado que é de Guarulhos, ele tem inúmeros condomínios lá, síndico e administradora, mas, infelizmente, em função de compromissos, não pôde estar aqui participando, mas seria bastante interessante a gente conhecer a realidade de outros estados, né? A gente vai voltar depois com esse tema, buscando esses síndicos, né? Nós temos um outro síndico que já, desde o CONASE São Paulo, nós estamos tentando agendar um programa com ele, e, pasme, ele tem 170 condomínios, ele é síndico de 170 condomínios, Anderson, você imagina, 170 sunsets na sua cabeça, você imagina o que seria isso? Esse homem não dorme, esse homem não vive, dá para entender o porquê que ele não consigo agendar programa com ele, porque ele faz, em média, 3 a 4 AGS por noite.
Então, Jesus Cristo! A minha curiosidade de tentar agendar uma reunião com ele é justamente saber como é que ele consegue administrar isso tudo, né? Mas eu conheci em São Paulo, ele existe, ele é verdadeiro, é de verdade. Não é uma lenda urbana. Não é uma lenda urbana, exatamente. Mas o Michael, a gente logo a gente vai conseguir um horário com ele para entender isso. Mas é muito interessante a gente buscar essas informações dos demais estados. No programa passado, nós tivemos uma participação interessante aí de um síndico de Manaus. Nós temos no Rio vários que estão sempre aí, então seria interessante, né? Manaus é uma cidade diferente, né? No meio da selva, às vezes tem alguma peculiaridade que a gente não conhece, né? Mas seria interessante a gente conhecer, né? Mas uma onça dentro do condomínio, eu nem imagino como que deve ser para resolver isso. Então, eu acho bem interessante ter um contato com uma pessoa dessa, porque, né, não é uma coisa corriqueira aí do nosso dia a dia, então deve ser interessante. E nem muito fácil de se tratar, né? Mas é a realidade de muitos estados, né? Muitas cidades do interior, né? Condomínios em cidades do interior. Eu brinquei na questão da onça, mas vou te dar um exemplo que alguns condomínios passam por isso e não sabem para quem ligar. Muitas das vezes me ligam aqui, Sabrina, para quem eu ligo? Já liguei para a Polícia Ambiental, já liguei cobra dentro do condomínio. Tem gente que liga para o Corpo de Bombeiro, liga para a Polícia Ambiental, liga para as zoonoses e não consegue ajuda para resolver o problema. Eu vou dar um exemplo de Vila Velha, que é onde eu moro e onde eu conheço mais, assim. O bem-estar animal hoje de Vila Velha faz a captura, né, dessas cobras e devolvem elas para o habitat natural. Vila Velha, a coordenação de bem-estar animal já aconteceu deles pegarem um bicho preguiça dentro de uma escola. E aí devolveram ele para o habitat dele. Então, assim, muitas informações que às vezes as pessoas vão atrás do IBAMA, vão atrás da Polícia Ambiental e não conseguem ajuda, a gente tem essa informação, tem esse direcionamento para poder estar resolvendo essa situação. Aí a onça eu já não sei como é que resolveria, que não seria o caso de Vila Velha, que graças a Deus não temos onça na rua, por enquanto só cobra. Tá mudo. Que eu estava falando com isso aqui. Em Vila Velha, a gente tem muito problema com abelha, né? Há pouco tempo, eu, inclusive, presenciei ali naquela praça onde tem o Titanic ali, né? Tudo interditado ali, acho que chegou a machucar uma pessoa, né? Tem muito problema com a abelha. E a abelha também tem toda uma temática ali. A abelha tem que saber o tipo da abelha para poder ouvir um apicultor, né? Para poder retirar ela ali. Se ela for uma espécie de abelha, se ela for outra espécie de abelha que ataca, aí já é com corpo de bombeiro. Então, assim, tem toda uma temática na questão da abelha. Não é uma coisa fácil de se resolver. Vila Velha está acontecendo também muitos casos daqueles macaquinhos, os saguis. Está acontecendo também muitos casos de, às vezes... Na Mata do Convento tem muito, né? Sim, e estão entrando para condomínio, às vezes eles passam ali pela alta tensão, tomam um choque, caem, e aí as pessoas querem ajudar. E o bem-estar animal de Vila Velha também está agindo nesses casos. Eu falo que o Anderson disse que Vila Velha tem que andar passos mais rápidos. Eu já vou na contramão falando assim, Vila Velha está fazendo Cooper ultimamente no bem-estar animal, porque não existia nada de política de bem-estar animal, e hoje tem. Então, hoje a gente sabe a quem recorrer para poder tirar uma cobra de dentro de um condomínio. O município já faz isso, não precisa de estar ligando para IBAMA, nem Polícia Ambiental. A questão dos animais silvestres, o município, dentro do núcleo da coordenação de bem-estar animal, tem uma pessoa especialista em animais silvestres. Então, assim, igual eu falo, está fazendo Cooper, está correndo, mas a gente tentar resgatar em 4 anos o que foi perdido em anos de não serviço... Em séculos, né? É complicado, mas está tentando, ele está correndo.
Ainda bem que o prefeito de Vila Velha é atleta, ele corre. Então, ele está correndo. Ele está correndo, vamos fazer. Não pode correr demais para não cansar antes do tempo. Nada, ele é atleta. O condicionamento dele é bom, deixa ele correndo. Deixa ele correr. Eu creio que ele está bem condicionado. Mas, Anderson, então, mais alguma coisa que você queira nos trazer para mostrar quais as condições desses cachorros, na grande maioria são cachorros, né? Eu acho que o gato e outro animal qualquer, outro diferente, né? É mais raridade, né, o Sabrina? Eu acho que cachorro é o que tem mais... normalmente são cachorros, gatos, mas já tem casos de... Agora me fugiu o nome tem arara, papagaio, calopsita. Tem, se tiver liberação do IBAMA, mas não tem problema. A maioria esmagadora são... Tem um largato, que eu esqueci o nome dele, tem muitas pessoas que estão tendo esse bichinho em casa. E eu fico imaginando, igual o Anderson falou, do bom senso do condômino. Quando você depara com um largato daquele, uma pessoa que tem medo de caruíra igual eu, um largato daquele tamanho querendo entrar no elevador. Eu ia empatar lá dentro e não ia deixar. Não dá. Mas veja, não é nem só isso, não. A minha filha, ela tem 4, 5 anos, mas ela tem medo de cachorro. Ela teve alguns avanços em cima dela, né? Então, se ela estiver dentro do elevador, não é nem uma fé ou uma vontade ou outra coisa qualquer, porque realmente ela fica muito assustada. E pasmem, eu tenho uma alergia absurda. Se eu pegar no seu cachorrinho e na Suzy e passar a mão, em 2 a 3 minutos, o meu olho fica parecendo que tem 1 tonelada de sal dentro dele. É impressionante. Eu tenho rinite alérgica também. Não, mas é ao cachorro mesmo, principalmente. Então é o pelo. Né? Assim, meu filho tem um cachorro desses... esqueci o nome desse cachorro. Aquele que tem um pelo maior, né? Mas eu não posso nem chegar perto dele, porque... Yorkshire, tem um monte de inteligente. Não, é aquele grandão que fugiu o nome. O Golden Retriever? Golden Retriever, ele tem um bicho daquele. Minha paixão. Mas eu não posso nem chegar perto daquilo, é impressionante como eu sofro com aquilo. Se eu passar a mão no cachorro daquele, eu vou ficar uns 2 dias passando muito mal. E aí, às vezes, as pessoas, porque você não gosta. Não é que não goste, é que eu não posso. É uma questão de saúde, não dá para... Mas falando nessa questão da criança, Maurício, eu acho que, assim, o Anderson falou do bom senso, mas existem alguns animais, alguns cachorros, vou falar de cachorros, que têm um temperamento para criança que não dá certo ter esses cachorros de algumas raças com criança. Lógico que tudo é criação, tudo é a forma que você cria e tal, mas alguns animais, alguns cachorros, eles têm um temperamento, vamos dizer assim, mais difícil do que os outros. Alguns já têm no DNA ali a questão do ataque, a questão da defesa, então o bom senso ele é muito importante, mas aí fica para os pais, como você já sabe que a sua filha tem medo, entendeu? De cachorro e tal, vale a pena evitar, porque até mesmo o animal ele sente o clima do lugar, ele sente se a pessoa tem medo, se ela não tem, se ela gosta ou não. Então, também eu falo que vai além do bom senso, é o cuidado também. E às vezes o próprio porte do animal, por mais que ele não seja agressivo, né, o porte dele acaba assustando as pessoas, né? Eu vou até usar um exemplo aqui do nosso secretário de Segurança do Estado, o Coronel Ramalho. Ele tem uma pincher chamada Alcione. Ela é mais brava do que um Rottweiler.
ela é terrível, ele faz altas histórias com ela rosnando, avançando. Então, assim, o porte, muitas das vezes, não significa muita coisa. Os meus pais tinham uns 5 ou 6 bichinhos desses, mas, meu Deus do céu, cara, isso é valente até... O que não tem de tamanho tem de valente. Acabam não mordendo, né? Mas ameaça, né? Assusta. Então, vai além do bom senso aí que o Anderson falou na questão ali do entrar no elevador com animal, com bichinho. Então, né, tem que tomar uns cuidados aí. Tem algum aí, Anderson, algum animal exótico no seu condomínio? A Sabrina deu o exemplo do alligator. O que é que você... Eu não sei o nome dele específico aqui agora, fugiu, mas é aquele lagarto gigante que o pessoal coloca no ombro. Larga. Ele mesmo, coloca ele no ombro e fica com aquele negócio assim, que parece uma taruga gigante. E eu tenho até, a mão tá até gelada, só de falar. Porque eu tenho pavor de taruíra, então, né? Não, aqui eu não tenho conhecimento, não, mas só está escondido aí em algum apartamento. Mas não tem conhecimento, não. Ele não late, né? Não dá para saber. Não dá para saber. Barulho nenhum. Barulho, né? Ele tranquilo. É verdade. Bom, mais alguma coisa, Anderson, que você possa nos ajudar aí com os síndicos? Não, os síndicos eles precisam conhecer a legislação, eles precisam orientar os seus condôminos, muito embora alguns não querem ser orientados, né? São os chamados gatos mestres. Eles sabem tudo e não precisam de orientação, não precisa que você faça nada para eles, né? Mas o que eu sempre falo, e eu digo, eu não resolvo nada a ferro e fogo, né? Mas a gente tem sempre muitas coisas realmente vão além desse bom senso que a Sabrina colocou. Mas eu acho que o bom senso, a responsabilidade... Tem uma gatinha, Sabrina, que é a gatinha aqui, ó. Ela deve imperar. Olha aí. Manuela. Fala com o tio Anderson. Tem um pet também dela? Que gatinha linda! Como que tem pet? Maurício tem alergia, Anderson. Não pode nem ouvir falar em pelo que já fica. Tem remédios que tiram toda a alergia. Tem nada. Então, ó, se você conhece, me diz, porque eu gostaria de ter. Eu te contar que existe um gato que não tem pelo, só que ele é bem caro, mas tem um gato que não tem pelo. Não sei, bom, não sei. Aí também não vou fazer o teste. Eu acho que o gato persa, né? Ele não tem pelo, mas ele é feio pra caramba, né? Nossa! Mas você outro, Sim. Só conclui lá, Sabrina, acho que tem um problema também de... Voltou. Se acordar no meio da noite e dar de cara com aquele gato ali, é complicado mesmo. Ele é feio mesmo. É verdade. Mas, de modo geral, os tutores, né, os condôminos, eles devem aí, né, fazer de tudo para obedecer às normas estipuladas no condomínio, né? Sempre que possível, evitar utilizar o elevador quando tiver criança, porque é sempre perigoso. Em caso dos pets, né, os cachorros que são animais maiores, de maior porte, mais agressivos, tentar usar sempre aquela coleira curta, né, que é a guia que se fala. A focinheira também, que é importante. E buscar cuidar da higiene, né? Então, além do barulho, eu acho que a higiene da sua unidade, ela é de fundamental importância para você evitar... Caiu de novo o Anderson. Sabrina, aproveitando por falar em higiene, qual é a orientação que você dá para aquelas pessoas que têm o pet e que leva para a praia para passear? Eu sempre fiquei muito preocupado com isso, né? Porque na praia acaba sendo um local de areia, acaba sendo um local de fácil contaminação, né? Qual é a orientação legal que se tem nesse sentido?
Então, eu vou até falar aqui que nada como... Agora caiu. Ei, voltou? Pode falar, eu estou te ouvindo. Não temos a sua imagem, mas está te ouvindo. Isso. Voltou. O Anderson falei, nada como... Hoje nada como... Hoje tá rapaz, a internet aqui também tá uma benção. Nada como ter uma equipe por trás de um programa desse ao vivo, né? Já colocaram aqui, ó, no bate-papo, o nome do bicho que eu estava tentando lembrar é iguana. Obrigado, iguana. Aí, a equipe técnica, né, do Maurício aqui por trás desse negócio. Show de bola. E aí, assim, Maurício, falando dessa questão da areia, é meio complicado falar sobre isso, porque o Anderson até falou da questão dos parques aí, dos pet parks. Eles são areia também. E aí, a gente falando aí de várias doenças que estão vindo aí à tona por conta de carrapato e tal. Então, assim, eu prefiro não entrar muito nessa área, porque eu ainda não estou dominando muito para poder te dar um veredito sobre isso, porque eu tenho algumas objeções quanto aos pet parks, porque se essa areia ela não é tratada, vai aí futuramente dar algum tipo de problema. Então, tem algumas observações também sobre os pet parks, levando em consideração a questão dos carrapatos, pulgas, enfim. Eu acho que a gente tem que estudar um pouquinho antes para me falar sobre isso. O Anderson, você comentou... O senhor está com o som fechado, Anderson. Mas é por isso, Sabrina, que eu insisto nesse avanço. Você precisa ter setores exclusivos com pessoas preparadas para aquele tipo de assunto. Não tem jeito. Isso aí. Não tem jeito. Pelo que você comentou, Anderson, no seu condomínio, os pets eles não podem estar soltos nas áreas comuns, né? Desculpa, nas partes de lazer, né? Isso é uma regra para todos ou você que estabeleceu além de ser uma regra, é um entendimento que, claro, não é unânime, mas que a maioria abraçou com muito carinho, muita educação. Então, eles não... A maioria dos seus condôminos. Mas isso não é regra para todos. Eles não levam para a área de lazer, né? Então, aqui a gente conseguiu pacificar isso, assim como o uso do elevador. Né? Até mesmo pensando nessas doenças zoonóticas, né, Anderson? Oi? Até mesmo pensando nessas doenças zoonóticas, que às vezes, né? Entende? Então, aqui tem há áreas esse entendimento e é tranquilo, graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Bom, em função, inclusive, da própria instabilidade da internet hoje, que a minha realmente não caiu ainda, mas está horrível aqui em casa, eu estou tentando até trocar a operadora. Vamos agradecer a Sabrina, ao Anderson, deixando um tempo aí para vocês poderem fazer as suas considerações finais e, na sequência, a gente conclui. Anderson, por favor. Maurício, primeiro, agradecer e que você tenha saúde e resiliência para continuar com esse tipo de programa, porque é importantíssimo, né? E, mais uma vez, dizer a você que eu estou à disposição. Novamente, um abraço para a Sabrina, tudo de bom para você. Precisando de mim também, estou às ordens. E aqueles que nos assistem, porque o programa é feito para eles, né? E quando eles nos assistem, a gente fica muito feliz, porque há um retorno para nós, e aquilo que nós pudermos, né? Nós somos limitados também, a cada programa nós aprendemos um pouquinho mais, né? Que a vida é feita disso, é de aprendizado, e é uma interação muito bacana. Tá bom? Obrigado. Sabrina. Agradecer a oportunidade, mais uma vez, né, Maurício, de estar aqui com você. Falar que essa questão aí que o Anderson falou, que eu precisar dele, eu posso pedir ajuda, isso é verdade, porque como eu te falei nos bastidores, Maurício, a roupa que eu usei na posse foi emprestada da esposa dele. Não sei se ele esqueceu disso, mas eu não esqueci. Tanto na posse quanto na diplomação.
São pessoas maravilhosas mesmo, com um coração gigante. Então, sou suspeita para falar de Anderson e de Maurício, mas estou sempre à disposição para ajudar vocês aí. A gente está aqui para aprender, como o Anderson falou. Eu acredito que a gente nunca não sabe de tudo 100%. As coisas estão mudando, as informações estão mudando, a tecnologia está mudando. Antigamente, fazer um programa desse, né, Maurício? Ia ter que colocar nós três no estúdio, câmera e tudo mais. Hoje a gente consegue fazer cada um em uma casa, mesmo com essa instabilidade aí da internet, mas a coisa vai fluindo. Então, estou aí à disposição para estar ajudando no que for necessário aí. E pode contar comigo sempre. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Anderson. É um grande prazer estar com vocês. Realmente, como o Anderson falou, e Sabrina também, esse trabalho é feito para orientação, em especial na questão da engenharia predial. A gente tem muita dificuldade de fazer os síndicos entenderem a necessidade da manutenção predial, da correção dos erros construtivos. Por isso, a gente está aqui toda quarta-feira trazendo essas informações. Lembrar a todos que nós já temos bem mais de 40 programas feitos, todos eles à disposição de todos que quiserem. Basta entrar no nosso Instagram, @engenhariaceuto, está à disposição, você pode assistir qualquer conteúdo que você queira. São assuntos relevantes, importantíssimos, no que tange a questões jurídicas de engenharia predial, relacionadas aos mais diversos assuntos. Agradecer mais uma vez ao Sérgio Craveiro, que nos permite aqui estar fazendo essa divulgação desse trabalho, e desejar a todos uma conclusão, um final de dia, aí, um final de noite, né? Bastante tranquilo, final de semana também, e que a gente possa estar voltando a conversar dentro em breve. Muito obrigado, então. Um grande abraço.